Mas sobre ele quero saber. Olá, querido irmão, querida irmã, que bom podermos outra vez estarmos juntos para meditarmos sobre o Evangelho de Marcos. Nós estamos, pouco a pouco, diariamente, recebendo as chaves de leituras. Estamos fazendo uma leitura pausadamente a respeito do Evangelho de Marcos e, juntamente com estas leituras, nós estamos aprofundando chaves de interpretações para que, ao fazer estas leituras, nós possamos compreendê-las, não é? Então, hoje nós nos propusemos a aprofundar um pouquinho mais a respeito do Evangelho de Marcos de uma forma audiovisual. Então, este momento é uma oportunidade a mais de aprofundamento. Ele se junta àquele aprofundamento que nós fazemos diariamente por meio daqueles recortes que são enviados por meio do WhatsApp. Então já convido a você, querido irmão e irmã, a neste início nos colocarmos nas mãos de Deus para que tenhamos sucesso naquilo que estamos nos propondo a fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunda em nós o Teu Santo Espírito. Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto vos pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que com o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, você deve estar lembrado que na semana passada, no nosso último momento, nós fizemos uma rápida apresentação sobre o Evangelho escrito por São Marcos. Naquele momento, fizemos um aprofundamento rápido quem era de fato Marcos e vimos naquele vídeo, naquele aprofundamento, naquele estudo, que Marcos era amigo de Pedro, discípulo de Pedro, alguém que fez uma viagem missionária com Paulo, alguém que se dedicou à missão, à pregação do Evangelho. Marcos como o intérprete de Pedro. E nós dizíamos naquele momento que, se fôssemos reparar bem a estrutura do Evangelho de Marcos e a pregação de Pedro, estavam muito concisas, estavam muito presentes a forma como Pedro faz a apresentação de Jesus e como Marcos escreve o seu Evangelho. Então dizíamos que os estudiosos afirmavam que o Evangelho de Marcos provavelmente era um resumo das pregações de Pedro. E também dizíamos que nada ao certo nos diz quem é o autor do Evangelho, que, segundo a tradição da Igreja, é apontado como o Marcos, o João Marcos, não é? E hoje, para que a gente dê um pouquinho de caminhada neste aprofundamento, é preciso que a gente perceba qual a intencionalidade de Marcos ao escrever este Evangelho. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que Marcos, quando escreve o seu Evangelho, ele está pensando nas comunidades. Vejam, se Jesus sobe ao céu depois de sua paixão, morte e ressurreição, por volta do ano 33, o Evangelho de Marcos é escrito por volta do ano 70. Vejamos, já são quase 40 anos de separação entre a pessoa física de Jesus e a pregação do Evangelho, o nascimento
do escrito dos evangelhos. Então, nesse intervalo, as comunidades vão crescendo, vão aprofundando a sua fé em Jesus. E chega num determinado momento que as comunidades começam a olhar para trás e tentam entender quem é este Jesus diante das suas realidades. Então Marcos, quando escreve o seu evangelho, ele escreve pensando nessas necessidades da comunidade. Como é que este povo pode ser discípulo fiel de Jesus? E vejam, como é que este povo pode ser discípulo fiel de Jesus? Este é um dos problemas que faz com que Marcos pense em escrever o seu evangelho. Primeiro, porque nesta época que Marcos vai escrever, provavelmente todos os apóstolos já tinham morrido. Então, havia problemas de lideranças. E nós sabemos muito bem, não vamos ser ingênuos, que onde existe gente, onde existe comunidade, sempre vai haver tensões, sempre vai haver ciúmes, estrelismos, como a gente diz, né? Um querendo ser melhor do que o outro. Aí Marcos vai dizer, olha, se você quer ser discípulo de Jesus, é preciso que você veja as atitudes de Jesus e paute a sua vida segundo a vontade de Jesus. E uma outra coisa que acontecia na época de quando Marcos vai escrever o seu evangelho e que ele quer alertar a comunidade é justamente sobre a fidelidade ao projeto de Jesus. Por quê? Já existia nesta época a perseguição aos cristãos. Os cristãos viviam com medo do martírio. Muitos cristãos estavam negando a fé, estavam com medo da morte, estavam duvidando se de fato Jesus era o Filho de Deus. E havia, justamente por conta destas perseguições que vinham tanto dos judeus que continuavam exercendo a religião judaica, quanto a perseguição dos romanos, isto fazia com que houvesse uma dispersão, com que os cristãos, com medo, fossem fugindo aos poucos, fossem saindo do seio de onde residiam, do seio familiar. E isto, queridos irmãos, fazia com que ocorresse a crise de fé, enfraquecesse aquilo que João vai dizer lá no livro do Apocalipse, enfraquecesse o primeiro amor. Então vejam que as comunidades estavam rodeadas de problemas. Havia a perseguição, a repressão do poder romano contra os cristãos, como também a perseguição, a repressão, o tentar silenciar por conta dos judeus. E Marcos vai escrever o seu evangelho justamente para atender uma necessidade, que é mostrar às comunidades quem é Jesus. A partir do momento que a comunidade vai entender quem é Jesus, ela pode alicerçar outra vez a sua fé na pessoa de Jesus e encontrar forças suficientes para poder enfrentar os desafios que lhe seguem. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nunca percamos de vista isso. O Evangelho é como que um espelho. O escritor, aquele que escreve o Evangelho, quer colocar diante da comunidade a sua própria imagem, quer mostrar à comunidade quem de fato ela é e como ela deve agir seguindo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais. Um forte abraço e estaremos juntos. Deus não é indiferente.